Vocês estão sabendo da última da USAID? Tem uma última aí. Saca só, olha essa manchete da Revista Oeste. USAID financiou universidade para terrorista da Al-Qaeda, bicho. Anwar al-Awlaki, norte-americano, filho de imigrantes iemenitas, teria fraudado o local de nascimento para conquistar a bolsa. Isso foi um documento obtido via ato de liberdade à informação, Freedom of Information Act, afirmando que a agência em questão financiou integralmente os estudos universitários desse cara, comandante terrorista da Al-Qaeda. Ele permaneceu nos Estados Unidos durante a década de 90 com visto de estudante. O custo médio para estudante naquela época variava entre $6 mil e $12 mil por ano, apenas em mensalidades. Ele nasceu, né, no Novo México, nos Estados Unidos, envolvido diretamente em operações fundamentalistas. O Awlaki, filho de imigrantes iemenitas, mudou-se para a capital do Iêmen ainda criança, mais tarde retornou aos Estados Unidos para cursar engenharia na Universidade do Estado de Colorado, de maneira ilegal. E ele fraudou esses documentos para receber a bolsa da USAID, ao afirmar ter nascido no país árabe. Durante sua estadia entre 2 de junho de 90 e 1º de junho de 91, o governo norte-americano afirmou que começou a sua proximidade com grupos radicais islâmicos. Aí a gente entra... Essa pauta, ela está pegando o primeiro bloco, a gente vai entrar bastante nisso, mas eu quero começar com a Esté, porque muita gente subestima o tamanho desse escândalo, Esté. E eu acho que as pessoas elas têm que fazer um cálculo como se fosse para elas, né? Então, parar de pensar em termos de debate público e começar a pensar o que é isso de fato na realidade. O que é uma entidade como essa mandar centenas de milhares de dólares para a minha empresa aqui no Brasil, né? Acho que as pessoas têm que fazer o trabalho de entrar na realidade do que foi isso. Porque muita gente, às vezes, fica programada para tentar refutar, tentar falar de maneira ampla, sem individualizar isso daí. E a gente vê que é uma fraude que acontece há mais de 40 anos, né, Esté? Casa um pouco com esse novo conceito global, né, no tal do globalismo. Individualmente, não é só você custear os estudos de uma pessoa que faz parte de um grupo terrorista. Em literalidade, você ter um radical jihadista cujo objetivo é acabar com o Ocidente, tomando conhecimento de como funciona toda uma estrutura de uma universidade educacional que é muito grande, até tomando conhecimento de como funciona o sistema cultural daquele país e, evidentemente, para no futuro eventual, cometer esses atentados e fazer o que, né, a gente vê que eles fazem Desculpa, gente, meu microfone estava desligado, eu liguei. Em costume, né? Mas eu acho que é até pior, né? Porque não é só o fato das pessoas não conseguirem entender o tamanho do escândalo, é que a imprensa, né? A gente acabou de falar, mas é que a imprensa tradicional que se escandaliza com, sei lá, nossa, meu Deus, o Bolsonaro ou o Trump falaram um palavrão, não dão o devido... A devida urgência, né, para esse tipo de coisa. Então, o que a gente vê? A gente vê refém sendo mantido em cárcere, em instalação da ONU. A gente vê terrorista desviando os insumos para poder construir túnel e o escambau, e esses caras não falam nada. A gente vê essas tendas da USAID, tem várias fotos disso, né, que não foi feita a matéria devida como deveria ter sido feita. Você vê terrorista do ISIS, em literalidades, do ISIS. Eu não separo, tá? Para mim, Al-Qaeda, ISIS, todos têm o mesmo objetivo final, então eu não separo. Mas você vê terrorista do ISIS dentro de barraca da USAID e essas imagens se espalhando pelo mundo, é uma coisa assim. E você não tem uma matéria específica falando o que é aquilo, do que se trata. Então, é assim, a imprensa ela reclama muito que as pessoas elas conjecturam as tais teorias da conspiração, mas é muito complicado quando você tem esse consórcio, tá, contribuindo, inclusive, para a censura, para, infelizmente, fazer a manipulação da informação.
Então, é disso que se trata. Então, a gente viu... Pode falar, perdão. Não, pode complementar, porque eu vou jogar para o Wagner exatamente nessa linha que você trouxe. Então, porque é isso que a gente vê, infelizmente. Então, quando o dia 7 de outubro aconteceu em Israel, eu acho que esse sistema começou a ser desnudado de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, né? Então, a gente viu aquelas pessoas que foram sequestradas sendo levadas para onde tinha ajuda humanitária, que deveria estar chegando para a população de Gaza, mas que estava em poder dos terroristas, para se completar agora, com os reféns falando, não, eu fiquei em instalação da ONU, preso e sendo torturado. E a gente chega nesse ponto, onde a USAID financiou membros da Al-Qaeda. Então, não tem o que falar. A ONU, ela foi fundada por um objetivo, e muito pouco tempo depois esse objetivo já foi subvertido. Eu estou vendo o Trump saindo de tudo isso aí com grande satisfação, não minto, com grande satisfação. Porque me parece, a impressão que a gente tem todos os dias é que esses organismos internacionais que estavam contribuindo para um governo centralizado global, no fim das contas, essa não era uma teoria da conspiração. Todo dia, me parece que essas teorias elas são cada vez mais sólidas, né? E é isso. O cara estava em solo americano, né, lecionando... Ele viveu durante muito tempo nos Estados Unidos. 3 anos depois do ataque do 11 de setembro, ele retornou ao Iêmen, e também foi um grande recrutador de milhares de terroristas numa universidade do Iêmen. E o pessoal pediu a prisão dele, depois esse cara foi alvo da CIA e foi neutralizado em 2011. Como é bom usar essa palavra, né? Um terrorista é neutralizado. Terrorista neutralizado por drone. Chique demais, lindo. É assim que tem que ser.